fazer o que a lei não manda ou impedir a pessoa de fazer o que a lei permite. E se eu impedir alguém de praticar prostituição? E aí? É constrangimento ilegal? Eu acho que a pessoa está destruindo a sua vida, fazendo muito mal para si própria, e eu impeço ela de exercer a prostituição. É constrangimento ilegal? O que você acha? É constrangimento ilegal, sim. Impedir as pessoas de realizar atos imorais, mas não ilegais, é constrangimento ilegal. Se eu estou impedindo a pessoa de fazer o que a lei não proíbe, o que a lei permite que ela faça, isso é constrangimento legal, mesmo que seja um ato imoral. Deu para entender? Muito bem. E para finalizar o nosso estudo de constrangimento ilegal, existem duas situações definidas pela lei, pelo Código, em que o legislador decidiu que não há constrangimento ilegal. São, portanto, duas situações de atipicidade, quer dizer, a conduta, para aqueles que são familiarizados com o vocabulário jurídico, a conduta não é sequer típica. O que não é constrangimento ilegal? Presta atenção. Em primeiro lugar, há o constrangimento para impedir suicídio. O constrangimento para impedir suicídio, a coação para impedir suicídio. E isso demonstra uma coisa interessante a respeito do nosso ordenamento jurídico. Isso demonstra que o suicídio não é lícito, o suicídio não é crime, mas ele ao mesmo tempo não é uma conduta lícita, porque caso contrário, seria constrangimento ilegal impedi-lo. O suicídio é uma conduta ilícita, embora não seja criminosa. Então, o constrangimento para impedir alguém de cometer suicídio é, sim, constrangimento ilegal. E a segunda espécie, que não caracteriza constrangimento ilegal, a segunda espécie é o constrangimento caracterizado pela intervenção médica ou cirúrgica quando existe grave perigo de vida para o paciente. Intervenção médica ou cirúrgica quando existe grave perigo de vida para o paciente também não é constrangimento ilegal. Quando a gente fala do grave perigo de vida, a gente pensa logo no estado de necessidade. Mas aqui, eu nem preciso do estado de necessidade, porque já está no próprio tipo. Já consta do próprio tipo que não há crime de constrangimento legal na intervenção cirúrgica ou médica feita sem o consentimento do paciente, muitas vezes contra a vontade do paciente, para salvar a vida de um perigo iminente grave. Então, duas formas que não caracterizam constrangimento legal. O constrangimento para impedir suicídio não é constrangimento legal e o constrangimento representado pela intervenção médica ou cirúrgica para salvar a vida do paciente. Constrangimento legal é isso. Mas a nossa liberdade não seria completa se nós vivêssemos com medo. Muitas vezes, privar alguém da liberdade não é só obrigar a pessoa a fazer essa ou aquela coisa. Simplesmente atemorizá-la, deixá-la num estado de sobressalto constante, já priva a pessoa da paz de espírito necessária para gozar e usufruir da sua liberdade. Pois esse é o objeto jurídico do crime de ameaça. Agora, muito cuidado. A ameaça também é um crime subsidiário. Muitos delitos têm ameaça como forma de cometimento. O próprio roubo, mediante violência ou grave ameaça. O próprio estupro, mediante violência ou grave ameaça. Então, a ameaça só vai ser crime autônomo quando ela não for parte de um outro delito. A ameaça é um crime muito interessante, você sabe? Porque é um crime que a gente se depara às vezes no cotidiano, né? Imagina você ali, sei lá, saindo do elevador do seu prédio e vem um morador que não vai com a tua cara e fala: "Ó, eu vou te pegar. Se preocupe, se cuida bem da sua saúde." É ameaça? Com certeza. Ameaça significa por qualquer meio, palavras, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ameaçar alguém de um mal injusto e grave. Então vamos começar a decupar o crime de ameaça. Vem comigo decupando o crime de ameaça. Em primeiro lugar, ela pode ser praticada por qualquer meio, por palavras, por gestos,
Ou por meio simbólico, eu posso, por exemplo, mandar para sua casa, imagina um exemplo assim, um pouco tirado do filme de máfia, eu mando para tua casa uma caixinha com um passarinho esganado, com o pescocinho quebrado. O que você acha que isso significa? Que é o que eu estou pretendendo fazer com você. Então, a ameaça pode ser por palavras, por gestos, né? Ou por qualquer meio simbólico, desde que ela transmita uma ideia atemorizante, desde que ela não seja jocosa. Eu te mato, né? Eu, pessoalmente, que sou de família italiana, na família italiana, as coisas são sempre assim, um pouco exacerbadas, né? Meu Deus, eu te pego. Isso não é. É o ânimos jocandi. É preciso da intenção séria de ameaçar. Então, ela pode ser praticada por qualquer meio. E aí, por falar em intenção, é muito interessante, por falar em intenção, muito se discute na doutrina e na jurisprudência se o estado de ira é compatível ou não com crime de ameaça. Entenderam? Imagina que você está numa briga, imagina que você está naquela disputa, e aí você fala, olha, você está irritado com a pessoa, enervado, você fala, eu vou acabar com a sua raça e etc. Será que a ameaça proferida no momento de ira, de fúria, ou mesmo de embriaguez, caracteriza o dolo de ameaça, caracteriza a intenção séria de ameaça? Como em muitas coisas no direito, há duas posições. Há quem acredite que sim. Há quem acredite que a ameaça proferida no momento de ira, de fúria, é até mais atemorizante, porque geralmente quando eu ameaço alguém nesse momento de ira, eu faço com palavras mais fortes, eu faço de forma mais convincente, o temor que eu causo é maior. Há outros que entendem que não, que o momento de fúria, o momento de ira, o momento de ânimos quentes é incompatível com a intenção séria de ameaçar. Para que haja ameaça é preciso, de qualquer forma, de uma intenção séria e não só da bravata, da boca para fora ou da brincadeira. De que formas, então, eu posso ameaçar? Do que eu posso ameaçar? De qualquer mal injusto e grave. Esse mal, em primeiro lugar, tem que ser injusto. Então, não há ameaça se eu te ameaçar de um mal justo. Se eu sou sua credora e eu ameaço cobrar a dívida, eu vou cobrar essa dívida de você, isso não é ameaça. Eu sei que você cometeu um crime, eu falo, eu vou te denunciar para a polícia. Isso não é ameaça. Ameaça é ameaçar de um mal injusto e grave. O mal tem que ser injusto e o mal tem que ser grave. Mas o mal não precisa ser verdadeiro. Eu posso dizer, eu te mato, sem nunca ter tido a intenção de te matar, pouco importa. Desde que a minha intenção tenha sido te apavorar, tá ok, o crime de ameaça está configurado. Questão super interessante. E se eu ameaçar alguém de alguma coisa supersticiosa? O exemplo, e eu aqui quero pedir a máxima vênia para adentrar nesse exemplo, que é um exemplo da doutrina, para não ofender a qualquer filiação religiosa, mas o exemplo da doutrina é o exemplo da macumba. Então imagina que eu sei que você é uma pessoa que tem essa crença e eu falo, olha, eu vou fazer uma macumba braba, eu vou amarrar sua vida para todo sempre. Será que a ameaça de um mal supersticioso, um mal que não é um mal cientificamente comprovado, ela é ameaça? Prevalece que sim, se o destinatário da ameaça, se a pessoa que recebe a ameaça, poderia ter ficado com medo dela. Quer dizer, se ela é uma ameaça que em relação àquele sujeito passivo é idônea para provocar temor. Aliás, é aqui que a gente termina com a ameaça. A ameaça não precisa provocar medo de verdade. É um crime formal. A intenção dela é provocar temor. Mas haverá ameaça, mesmo que a vítima seja corajosa, eu não tenho medo de nada, se a intenção era aterrorizar, atemorizar, e o meio era idôneo para tanto, haverá ameaça de qualquer forma. Muito bem, só cuidado para não confundir ameaça com constrangimento ilegal. No constrangimento ilegal, a ameaça é usada para obrigar você a fazer alguma coisa. Você quer saber um exemplo? Que às vezes até os livros se equivocam? Se eu falo assim, cuidado, hein? Se você não matar o fulaninho, eu mato você. Cuidado, hein? Se você não matar o fulaninho, eu mato você. O que é isso? Isso é ameaça ou isso é constrangimento legal? Isso é constrangimento. Eu estou usando da ameaça para te obrigar a fazer uma coisa que é matar o fulaninho. Para te obrigar a fazer uma coisa que a lei não obriga. Pelo contrário, né? Que a lei proíbe. Então isso não é ameaça. Isso é constrangimento ilegal.
Deu para entender? Muito bom. Sequestro ou cárcere privado.